a bondade de Deus, ela dura para sempre. Deus sustenta seus filhos em tempos difíceis. Deus sustenta seus filhos em tempos difíceis. E quando a gente fala aqui de filhos nesse texto, fala de todos aqueles que dependem de Deus, desde o mais pequeno verme, bactéria, até aos monstros marinhos. Todos, como filhos, eles dependem do sustento de Deus. E Deus sustenta. Jesus diz que Deus sustenta as aves dos céus, que não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiros, mas Deus lhe dá o pão de cada dia. E ele disse, Jesus disse, que você vale mais do que as aves. E se ele sustenta as aves, que vale menos, com certeza ele continuará sustentando você, porque você tem o sopro de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sempre sustentou, e ele sempre sustenta, provê o mantimento para o seu povo. Ele nunca deixou faltar. Sempre ele manteve o seu povo com a sua ração diária. Em momentos de crises, dificuldades, é exatamente nesses momentos onde Deus mais se manifesta. Não é que ele não se manifeste no momento da bonança, é que nós temos dificuldades de enxergar Deus se manifestando quando tudo está bem. A gente tem mais facilidade de ver, notar a sua manifestação quando entramos em crise. Mas nós somos convidados a observar que essa bonança que porventura você esteja vivendo, essa bonança foi Deus quem proporcionou para você. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Ele merece o seu louvor e a sua adoração. Ele sustentou toda uma nação num deserto, sustentou crianças, pessoas idosas, pessoas de todas as faixas etárias da vida estavam presentes naquele deserto, e Deus sustentou aquele povo. Não é que aquele povo fosse um povo obediente e Deus se agradasse das ações daquele povo. Não, Deus sustentou por causa das suas promessas. Ele prometeu estar conosco quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Deus provê aquilo que nós precisamos, não é porque Ele tenha se agradado. Não se engane, nem sempre as bênçãos de Deus que recebemos são por causa dos nossos atos. Não, é porque Ele é bom, é porque a sua bondade, ela independe daquilo que eu faço. A bondade de Deus não depende da minha. Não, mesmo eu sendo ruim, Deus continua bom. Mesmo eu sendo infiel, Deus continua fiel, porque Ele é Deus e Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele sustentou aquele povo ao longo de 40 anos. Eles não trabalhavam,
não tinham o que fazer, não plantavam, não colhiam nada, mas Deus lhes dava o alimento todos os dias, e não era qualquer coisa, não, Deus dava do bom e do melhor para eles ao longo daquela jornada, porque Deus sustenta o seu povo, os seus filhos, em todas as circunstâncias. Ele sempre sustentou e continua sustentando. Ele sustentou Isaac. Isaac chega em Gerar, e ele chega exatamente numa época de seca. Não estava chovendo, não havia plantações. E quando ele chega, que olha a situação do lugar, no seu coração brotou um desejo de descer para o Egito, porque o seu pai também havia passado pela mesma circunstância, chegando no mesmo lugar em que Isaac chegou. E ele, para não enfrentar a seca, ele foi para o Egito e prosperou, voltou do Egito rico. Então Isaac certamente pensou no coração: vou descer para o Egito. Eu lembro que meu pai fez isso e deu certo. Mas quando ele propõe no coração, Deus foi logo dizendo: não desças ao Egito, fica na terra e eu te abençoarei. Aleluia. Deus não depende das circunstâncias para nos sustentar. Deus não depende da situação econômica do país para sustentar o seu povo. Não, Deus não depende de governo para sustentar o seu povo. Não, tem crente ligado demais nas coisas de governo. Nós não podemos ficar desligados de tudo, mas nós não podemos depender de governo. A igreja precisa aprender a depender de Deus. Aleluia. Mesmo que Deus vá usar os governos, mas se eu posso ir na fonte, por que eu vou procurar saída na cisterna? O governo humano é como se fosse a cisterna das riquezas, mas a fonte de tudo é Deus. E o crente tem acesso direto a Deus, sem passar por ali. Deus sustenta o seu povo. Isaac, quando ouve a voz de Deus, Isaac pensou assim: o que eu posso fazer? A única coisa que eu sei fazer é plantar. Mas plantar onde? Plantar numa terra seca. Se não está chovendo, ninguém está plantando. Mas se Deus te mandou ficar aí, fica aí. E o que você vai fazer? Aquilo que você sabe fazer. Aleluia. Não precisa mudar de profissão. Deus vai te sustentar na tua profissão, aonde você estiver. Isaac só sabia plantar, Carlos Henrique, mas não estava chovendo. O que Isaac pensou? Deus mandou ficar. Ele diz que vai me abençoar, mas a bênção de Deus, ela é resultado da tua ação. Você precisa agir. O Salmo 1 diz que o homem que teme ao Senhor não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não anda na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Mas tem que fazer. A prosperidade só vem depois do feito. É preciso fazer. Então Isaac pensou: o que eu sei fazer? Eu sei plantar e eu sei colher. A terra está seca, mas a terra é de Deus, e Ele diz que vai me abençoar.
e eu sei que para Ele me abençoar, eu tenho que agir. Sabe o que ele fez? Plantou na terra seca. Só Isaac plantou, porque ninguém acreditava que pudesse frutificar numa seca tão terrível. E a Bíblia diz que Isaac plantou e colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Geralmente, amado, as colheitas, as safras, elas são feitas de um ano para o outro. Você planta em 2020 para colher em 2021. Planta em 2021 para colher em 2022. Mas a Bíblia diz que na seca, Isaac plantou e colheu no mesmo ano 100 vezes mais. Aleluia. Por causa disso, ele enriqueceu naquela terra. Os olhos de todos se voltaram para ele. Porque quando ninguém tinha nada, Isaac tinha um paiol cheio. Bendito seja o nome do Senhor. E ele não plantou apenas que desse para ele. Ele foi ali o sustentáculo daquela nação. Porque Deus sustenta o seu povo em qualquer circunstância. Aleluia. Eu vejo pessoas assombradas com o desemprego. É certo que o desemprego está alto, como nunca visto. Mas em meio ao desemprego, todo dia o crente come. Em meio ao desemprego, todo dia o crente se veste. Em meio ao desemprego, todo dia crente viaja, crente adora a Deus, crente vem para a igreja, crente adora e bendiz ao Senhor no meio do desemprego, porque Deus nos sustenta independente da crise. Aleluia. Nenhum crente morreu de fome. Aleluia. Porque Deus nos sustenta em qualquer circunstância. Aleluia. Ele sustentou Elias em circunstâncias terríveis. Ninguém tinha comida, não chovia. Aleluia. Podia não ter comida para os outros, mas para Elias todo dia tinha pão e tinha carne. Aleluia. Não sei de que açougue, não sei de que frigorífico, mas eu só sei que a Bíblia diz que todo dia, de manhã e de tarde, Elias era servido pelos garçons de Deus. Aleluia. As aves de rapinas traziam pão, trazia carne para Elias comer, beber, até que o ribeiro secou. Aleluia. Quando o ribeiro seca, aí Deus junta 2 famintos, aliás 3 famintos, e coloca numa mesma casa. Elias era um faminto, porque o ribeiro secou, agora não tinha água. Não adiantava chegar pão e carne se ele não tinha água para beber. Mas lá em Sarepta tinha uma viúva também faminta, que já ia cozinhar o último bolo para comer e morrer. O que Deus fez? Pegou a viúva, o filho dela que já ia morrer de fome, Elias que já ia passar fome, juntou os 3 na mesma casa. Aleluia. E sustentou os 3 com pão, todo dia bolo frito no azeite. Aleluia. Até que a chuva caiu sobre a terra e veio fartura para todo mundo. Porque Deus sustenta o seu povo. Crente não precisa ficar preocupado, amado, com as situações da vida. Não. Crente, claro que o crente não é desligado das coisas que acontecem. Crente é cidadão, crente estuda, crente trabalha, crente pode ser prefeito, crente pode ser presidente da república, crente pode ser deputado estadual, federal, crente pode ser tudo, mas não pode deixar de ser crente e nem ficar confiado naquilo que ele tem. Confie no Senhor, Ele vai te sustentar. Bendito seja o nome do Senhor. Porque às vezes a gente começa a pregar e a dizer
que a igreja do Senhor, ela não depende de planos de governo para existir, nem para estar firme. E as pessoas começam a achar que crente é alienado de tudo. Não, crente não é um alienado, não. Crente é alienado do pecado. Isso sim, crente não se alia ao pecado, aleluia. Mas ele vive com os pés no chão e a mente no céu. Está no chão, estamos, os pés no chão, trabalhando de dia e de noite. Mas o nosso pensamento é: Jesus está voltando e eu estou esperando a sua volta. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele sustentou, amado. Ele, Deus, até Jesus precisou, na hora da crise. Pastor, Jesus também passou por crise. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que aconteceu? Ou seja, aquilo que ele disse que nós iríamos passar, ele já havia passado. Eu venci o mundo. A Bíblia diz no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele diz algo que os outros evangelistas não tiveram a visão para dizer. Mas ele diz que Jesus foi tentado ao longo de 40 dias. E ele, ao longo daqueles 40 dias, ele não comeu. Mas no final dos 40 dias, ele teve fome. A fome veio, a vontade de comer. Jesus se lembrou que ele precisava comer. Satanás tentou ele de todas as formas, para que ele viesse a desobedecer às ordens do Pai e trilhar um caminho diferente. Mas ele venceu Satanás. E se você observar capítulo 4 e o verso 11 de Mateus diz: então, depois da tentação, então o diabo o deixou, e chegando os anjos, os serviram. Aleluia. Jesus não voltou do deserto com fome. Não, ele não ficou com fome porque não comeu o pão que Satanás mandou ele comer. Não, ele esperou o tempo certo. E quando ele venceu aquela tentação, a Bíblia diz: os anjos vieram. Agora pense na mesa, mano. Eu posso imaginar a mesa que os anjos prepararam para Jesus. Porque para os vencedores há sempre uma mesa posta. Aqueles que vencem a tribulação, aqueles que vencem a decepção, aqueles que vencem a humilhação, aqueles que são menosprezados e não se importam com isso. Porque não adianta você ser menosprezado e você reclamar por isso. Se você reclamar, o seu menosprezo, ele será pago apenas pela sua reclamação. Quando você reclama, é como se você recebesse o salário do menosprezo. Eu estou falando daqueles que são menosprezados, suportam a humilhação e não reclamam. Quando eles passarem pela prova, há uma mesa posta para eles serem honrados. E geralmente são honrados na presença daqueles que o discriminaram. Aleluia. Davi, ele era o pintinho feio da casa de seu pai. Não existe a ovelha negra. Diz que toda família tem uma ovelha negra. Pois se tem, Davi era a ovelha negra da casa.
Embora pareça que ele fosse o mais branco da casa, ele era ruivo, mas era assim mesmo, ele era ovelha negra, discriminado. Não era só pelos irmãos, não, porque se ele fosse discriminado só pelos irmãos e não fosse pelos pais, como é que um pai, mano, pega um filho de menor e coloca lá na selva para cuidar de ovelhas sozinho, no meio de lobos, no meio de leões, urso, um filho sozinho lá, menor, enquanto os mais velhos, onde é que os mais velhos estavam? Em casa. Estavam em casa, tudo arrumado, penteado, tudo bonitão, perfumado, tudo galã dentro de casa, sem dar um prego numa barra de sabão. Enquanto isso, estava lá jogado para as cobras. Mas quando o profeta de Deus chega, quando Deus se manifesta, mano, tudo clareia. Aquilo que não é visto, quando Deus chega, resplandece, e o que não é visto se vê. Davi não era visto, mas Deus começou a tirar aquilo que parecia beleza para os olhos do mundo. Para Deus era lixo, lixo. E geralmente o ouro, a pedra preciosa, ela só é vista quando você tira o lixo. Quando foi que a mulher achou a dracma perdida? Quando ela fez o quê? Varreu a casa. Assim foi. Deus à procura de um rei, Deus procurando um rei. Quando ele chegou na casa do homem onde Deus disse que o rei estava lá, o homem foi apresentando na visão dele o melhor que ele tinha. Mas para Deus aquilo ali que era o melhor era lixo. Não quero isso aí, pode ir tirando. E foi tirando. Sete grandão bonito, tirando um por um. Cadê? Era como se estivesse caçando a dracma, caçando a pedra preciosa. Aquilo que ninguém queria estava escondido debaixo do lixo. Foi tirando. Eu lembro que meu pai plantava feijão que chamava de primeiras águas, aquele feijão que você planta no inverno, o final do inverno, e ele dá ainda chovendo, e apodrece muito. Você colhe e aproveita pela metade. Quando a parte xoxa, podre, era mais do que a parte boa, que a gente não dava conta de catar no dedo, botava no quibano e ficava catando assim, não dava conta. Sabe o que é que meu pai fazia? Ele pegava um tambor, colocava água até no meio do tambor e despejava aquele feijão dentro daquela água. Sabe o que acontecia? Todo feijão que não prestava subia, ficava em cima. O bom ficava coberto pelo que não prestava. É sempre assim. O bom está embaixo. Aleluia. O bom está coberto. Só vê quando tira o lixo. Aí foi tirando. O nome, não sei nem o nome dos camaradas lá. Foi tirando o nome de um por um. Pra cá, Samar. E foi tirando, Samar. Cadê? Acabou? Acabaram-se os moços. Aí o velho disse: rapaz, para não dizer que acabou, tem um camarada aí, mas se esse aí não serviu, mas traga. Não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. O discriminado, mano. A mesa estava posta, a festa estava pronta, aleluia, mas o discriminado ainda não tinha chegado. Quando tirou tudo, aí lá vem aquele menino. Aí o Espírito Santo disse para Samuel: é este aí o homem. Era menino para o pai, era menino para Samuel, mas para Deus era um homem. Não só um homem, mas um homem segundo o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele se assentou na testa da mesa, porque há uma mesa pronta, aleluia, para aqueles que suportam a discriminação, que suportam a humilhação. Se você está sendo humilhado,
Deus está te sustentando nessa crise de humilhação. Mas cedo ou mais tarde, você vai se assentar à mesa. Aleluia. Deus vai fazer com que as pessoas vejam que Ele ama você. Que Ele ama você. Até agora, talvez nem você acredite que Deus te ame. Pela circunstância que você está vivendo, você já chegou a pensar: será que realmente Deus me ama? Eu vim te dizer esta noite: não duvides do amor de Deus, porque Deus te ama, por isso você está vivo. Deus te ama, Deus ama você, e Ele está te sustentando. Você só está aqui porque Deus está te sustentando. Fique de pé. E se Ele te sustentou até hoje, Ele não vai mudar, porque Deus não muda nunca. Ele continua o mesmo. Ele vai sustentar você até o porto seguro. Você vai atravessar esse mar bravio da vida. Ele não vai te matar. Você não vai se afogar nesse mar, a menos que você rejeite o livramento de Deus. Mas se você quiser receber o livramento de Deus, você percebe que está se afundando no mar da vida, esta noite Deus estende a mão para você e te chama: vem, eu quero te sustentar, eu quero te amparar, eu quero te salvar. Se você está numa situação, chegou no limite, e você já disse mais de uma vez: agora só Deus, só Deus. Então corra, corra, porque chegou a hora de Deus agir na tua vida. Você de casa também, esse culto também chega até você, porque Deus te conhece. Ele sabe quem é você e o que você está vivendo nesses últimos dias. Não é para contar para as pessoas, não. Conte para Jesus, conte para Ele esta noite. Dobre os joelhos na presença dEle agora, porque Ele vai salvar você. Façam todos como eu estou fazendo. Aleluia. E agora feche os olhos e digam com o coração e com a alma: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu aprendi que o Senhor cuida de mim. Eu sei, meu Pai, que se ainda estou vivo, é porque o Senhor me preservou. E se o Senhor me preservou, o Senhor tem um projeto na minha vida. Por isto, eu estou aqui e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Meu Pai, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me recebas como teu filho. Cuida de mim e cuida da minha família e me ensines a te servir. E eu te prometo que eu serei fiel todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode levantar e receba uma salva de palmas dessa igreja, meu jovem. Paz do Senhor, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Acompanhe esse jovem aí. Aleluia.